É verdade. A expectativa, a minha também era muito grande assim. Eu vinha com a expectativa muito boa de fazer um bom ano, de poder recuperar, encontrar o meu melhor futebol aqui no ABC. Então, assim, tanto o clube quanto eu tinha expectativa muito alta, assim, sabe? Infelizmente, né, eu tive esse problema, foi uma descoberta, foi um acaso, né? Eu estava treinando pré-temporada normalmente e senti um incômodo durante os treinamentos 2 períodos, que é algo normal, Muito intenso, né? muito intenso. Então, assim, aí eu senti um incômodo na parte do adutor e depois de 2 dias sem treinar, o Dr. Roberto Vital achou melhor fazer o exame de imagem. Feito o exame de imagem, sobre a lesão do adutor não deu nada, deu um edema, coisa de 5 dias eu estar de volta. Porém, ele viu que tinha uns nódulos assim na região do pubis, do quadril assim, e ele achou importante investigar. Eu falei, não, estou de acordo, vamos investigar. E foi Foi por investigado acaso que apareceram esses muito. nódulos? Foi por Porque acaso. assim, a lesão, o exame era para ver a O exame coxa, era né? para ver o O adutor, a adutor. coxa, não tinha nada a ver. Aí, como foi feito de uma forma geral do quadril, Sim. aí pegou esses nódulos assim e foi descoberto esse problema, né? Que eu tive um problema renal que me afastou assim. Então, assim, triste por ter acontecido isso comigo, mas ao mesmo tempo grato de ter descoberto numa casa assim. Tento ver com a positividade pelo lado bom das coisas. Então, assim, sou grato a Deus por ter descoberto esse problema no começo. E qual o nome? Você sabe o nome que se dá para esse problema, Chama, Iago? depois aí eu fiz o processo, né? Aí tava naquela de descobrir o que é, tinha até um receio de ser alguma coisa mais grave assim. Sim. Então, aí eu fiz a biópsia renal o problema chama glomerulonefrite membranosa, que Difícil o nome. até o nome é complicado, que é um problema no rim que se dá que com a perca de proteína, né? Eu perco muita proteína na urina. Então, a constante atividade física, o meu valor ele aumenta muito essa perca. Então, assim, e é um risco, né? Tem o Uhum. risco de dar problemas mais graves, de dar problema até cardíaco, assim. Graças a Deus hoje o problema já está quase sanado. E assim, eu vou ter que conviver com ele assim, mas nada que me impeça de voltar a jogar. Agora, Iago, você não tinha nenhum sintoma, assim, você não percebia nada estranho, porque você já vinha jogando, né, desde a base aí o tempo todo. Com certeza esse problema ele foi adquirido ou você já nasceu com ele? Você conseguiu descobrir? Não, Não, isso é uma né? coisa que não foi descoberta. Assim, teve uma suspeita pelo meu pai ter um problema renal também, Sim. um problema renal importante. Então pode ser hereditário isso aí, Pode né? ser, mas não tem como confirmar isso. Entendi. Então assim, aí sobre os sintomas, o que eu sinto assim, basicamente retenho mais líquido. Como eu perco muita proteína, Uhum. o que era para eu perder de líquido na urina, eu não perco. Então eu fico um pouco inchado na parte da perna, os olhos ficam um pouco inchados, essas duas regiões assim. O sintoma é apenas isso, eu não sinto dor. Mas você notava isso? Notava. Acordava, Não, pô, tá então, inchado meu depois olho. de um período eu notei. Sim. Depois, um pouco antes, 2 meses antes de vir para cá para o ABC, eu vim para cá em dezembro, eu notei em setembro, outubro, setembro do ano passado. E eu notei assim que estava inchado, porém eu tenho, como eu falei com você antes do programa, eu tenho algumas restrições alimentar com Uhum. frutos do mar. Por morar numa cidade de praia, achava que era uma coisa comum. Você vai no restaurante, às vezes o cara frita, eu peço um frango, um outro peixe, o cara frita ali camarão, que eu sou alérgico. Sim, Então eu sim. sempre achava que era algum problema de alergia assim. Mas os sintomas são só esses, cara. Não sinto dor, graças a Deus, não sinto nenhuma outra coisa assim. É só fica inchado mesmo. Retém o líquido, na verdade. É, quando foi, Iago, que caiu a ficha, eu não sei nem se te falaram isso, que você precisaria passar esse período todo sem jogar, né? Mas assim, se falou, se alguém falou, como é que você recebeu essa informação? Porque algo que, sei lá, só provoca um inchaço, aparentemente não é tão grave, né? Mas aí tá aí você o ano inteiro parado sem É, conseguir jogar. Como é que foi você receber essa notícia, se é que alguém te falou isso? é complicado. Assim, no começo, por ser uma coisa desconhecida, vamos dizer assim, a gente estava investigando o que era, então não se sabia o que era, então assim, havia expectativa de poder voltar. No início, quando foi descoberto, falava, pô, você vai perder o estadual, mas no brasileiro você volta.
E aí foi passando o tempo, aí demorou um pouco a descobrir assim, mas quando descobriu, aí falou assim, cara, você vai precisar ficar no mínimo 3 meses. Isso já foi um choque muito grande. 3 meses para além do que você... Isso em março. Chegou em Sim. março, eu descobri que eu teria que ficar 3 meses. Só que aí os resultados, eu fui fazendo os exames, aí eu não fui evoluindo, ou foi evoluindo de forma muito lenta. Uhum. Aí depois de um tempo assim, depois de passados 5 meses que eu estava afastado, que começou, o corpo parece que deu uma resposta assim melhor, sabe? Sei. E hoje hoje eu tenho 8 meses afastado, então assim, o meu problema está praticamente sanado e tenho a expectativa muito boa de voltar até o final de outubro. Final de outubro você estaria liberado, então, para... Isso, final de outubro. Agora eu estou liberado para fazer algumas atividades, com algumas restrições, né? Sim. Porém, já estou fazendo atividades, já estou sendo acompanhado por um preparador físico. Então, a expectativa é que em final de outubro eu esteja liberado sem restrição nenhuma. Ô, Iago, como é que você chegou a assinar contrato com a ABC? Assim, foi anunciado, não sei se era pré-contrato ainda, às vezes o clube anuncia com pré-contrato, né? Mas você chegou a assinar o contrato realmente com a ABC, até porque esse problema só foi descoberto depois, né? Não foi ali no ato da contratação. E como é que ficou essa sua questão contratual? Você fez o tratamento todo no ABC? Qual foi o suporte que te deu o ABC nesse período? Então, eu assinei o contrato, porém esse contrato não foi registrado na CBF. Porque não poderia ser registrado, porque só pode registrar na CBF se estiver apto para jogar. Sim, Então, assim, teve só essa questão, assim, mas me deram um suporte bacana, o Dr. Roberto Vital. Cara, o que ele fez por mim, assim, por mais que para ele mesmo fala que é uma obrigação dele, que ele é médico, que ele quer cuidar da pessoa, eu senti, assim, um cuidado fraternal mesmo, sabe? Do Dr. Roberto Vital, assim, o tempo todo ele me ligava, me perguntava como é que eu estava evoluindo. E por não ser da área, por ter especialista, ele me indicou muitos bons profissionais aqui em Natal. sim, Hoje eu tenho uma rede de apoio aqui de médicos muito boa aqui em Natal, médicos muito qualificados assim. Então, o clube foi mais nessa questão do direcionamento também. Não posso deixar de entendi. citar a Hanna também do Ana, do RH, RH, né? que tem me ajudado bastante também em várias questões assim que eu preciso. Eu converso diretamente com ela assim. E ela é uma pessoa excepcional, assim, me ajudou bastante, assim, e o clube sempre se mostrou disposto a ajudar também, sabe? Sim. Que eu acho que é importante também. O tratamento que você fez, que você está fazendo ainda, foi então em clínicas particulares? Não foi lá no DM do ABC exatamente. Foi Isso, com a ajuda do pessoal, mas eles te indicaram, né? exatamente. Eles me indicaram os profissionais, deixaram quando a gente assina o contrato, a gente automaticamente tem um plano de saúde, né? Sim, sim. Disponibilizaram também, assim. Ficou Eu tinha o disponível? meu Ah, também, mas eles disponibilizaram o deles, assim. Então, assim, medida do possível, eles me ajudaram, sim.